Graça e paz daquele que vive para todos sempre. Nós estamos falando desse curso da metodologia do culto. Muitos vídeos já foram gravados. Nós passamos por vários assuntos, falamos de vários temas. E nós estamos usando a apostila da metodologia do culto. Nós chegamos nesse último capítulo que é trazendo o agir de Deus. E eu me refiro a trazer o agir de Deus para o culto, trazer o agir de Deus para a nossa vida. Eu disse no vídeo passado algo muito importante que eu quero frisar mais uma vez aqui para dar sequência depois ao nosso estudo. Eu disse que quando nós somos mundanos, nós perdemos a liberdade de sermos filhos. Nós não nos sentimos filhos, nós nos sentimos escravos, servos, condenados, etc, mas menos filhos. Mas quando nós nos libertamos do mundo, nós nos libertamos também de toda essa escravidão e temos a liberdade de nos sentir, de nos ver em verdade como filhos, porque essa é a verdade. Jesus veio para fazer filhos de Deus. E eu disse também que quando nós somos religiosos, nós perdemos a liberdade de ver a Deus como Pai. Ou seja, nós tiramos a liberdade de Deus de sobre a nossa vida quando nós somos religiosos. Porque nós colocamos Deus nas caixinhas, nos formalismos, nos ritualismos, nos legalismos, na religião. E a religião sempre vai impedir Deus de vir. Sempre vai impedir Deus de ser Pai. Deus será Deus, Deus será Senhor, Deus será Criador, Deus será o Eterno, Deus será o Soberano, Deus será o El Shaddai, mas Deus não será Pai. As pessoas nunca vão conseguir vê-lo como Pai através da religião, pelos olhos, pelo olhar, pela visão da religião. Então nós temos que nos libertar tanto do mundo quanto da religião. A religião, ela julga os mundanos, e os mundanos olham para os religiosos e falam: não é desse jeito. Nós não temos nem que ser religiosos e julgar ninguém, e nem nós temos que ser mundanos e ficar olhando para os religiosos com olhos de reprovação também. Nós temos que estar em Cristo. A nossa liberdade de ser filho e a nossa liberdade de ter a Deus como Pai, isso faz toda a diferença. Esse entendimento faz toda a diferença na sua vida de oração, quando você vai fazer a obra de Deus, quando você vai cultuar, você se vê como filho e vê o Pai como Pai e ter esse relacionamento. Então, se você se liberta do mundo, você consegue chegar a Deus como Pai. Se você se liberta da religião, você faz que Deus venha sobre você como Pai, você como filho e Ele como Pai. Nós precisamos, portanto, ter esse raciocínio simples, mas muito forte, essa estaca fincada profundamente em nosso coração, de que nós estamos em Cristo, de que nós estamos no Senhor. E o outro entendimento é que nós entendemos o que Cristo fez por nós. E agora, continuando aqui na apostila, entender sobre o Espírito Santo. Veja, não são dois Espíritos Santos. O Espírito Santo que estava pairando sobre a face das águas, o Espírito Santo que estava sobre Jesus, o Espírito Santo que estava sobre os apóstolos, é o mesmo Espírito que está em nós, certo? Nós precisamos deixar isso claro, definitivamente claro, que o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus está em nós hoje, que não é um Espírito diminutivo agora, é o mesmo Espírito, é o mesmo que esteve em Cristo, está em nós. E Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, da mesma categoria, um outro da mesma categoria. Ou seja, o Jesus rogou que o Espírito viesse, que o Espírito nos guia, o Espírito nos orienta, o Espírito nos convence, o Espírito nos ensina,
O Espírito vai às profundezas de Deus. O Espírito Santo, nós temos que entender a obra do Espírito Santo. Se nós entendermos a nossa posição em Cristo, se nós entendermos a obra de Cristo, se nós entendermos o Espírito em nós, que o Espírito está em nós, que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, que não é como no Velho Testamento, que o Espírito estava sobre as pessoas. O Espírito está dentro de nós, revelando a Jesus Cristo, revelando a palavra, revelando os mistérios de Deus dentro de nós. A unção dele está em nós. Isso é muito importante. Isso é algo muito forte que nós temos que ter enraizado em nós. O diabo tenta por muitas vezes tirar de nós essa realidade tão poderosa de que o Espírito Santo está em nós. E muitas vezes nós temos a dúvida se o Espírito está ou não está em nós. Lembro-me de novo convertido, muitas vezes me pegar duvidando se o Espírito de Deus estava em mim ou não. Por alguns sentimentos que eu tinha, sentimentos de vazio, ataques espirituais, eu chegava a me questionar, dizendo: será que o Espírito Santo está em mim? Eu me lembro de muitas vigílias eu orando e eu pensando que eu estava sozinho. Parece que o Espírito Santo não está aqui. Veja que isso é muito forte, essas dúvidas por causa de sentimentos, por causa de pensamentos, por causa de raciocínios errados, sejam mundanos, sejam religiosos, porque tanto o mundo afasta o entendimento do Espírito de nós, como a religião também afasta o entendimento do Espírito de nós. Mas quando nós nos libertamos, nós vamos entender que o Espírito está em nós. Eu me lembro que nós ficávamos assim: se você fizer alguma coisa errada, o Espírito Santo sai de você. A pregação era essa. No tempo que eu me converti, por volta dos anos 94, as pregações eram: se você errar, o Espírito sai de você. Não fique errando para o Espírito sair de você. Então nós não tínhamos segurança se o Espírito estava ou não estava em nós. E muitos diziam assim: se você errou, é porque o Espírito não estava em você. Porque se o Espírito estivesse em você, você não teria errado. Isso é uma palavra muito forte, parece ser verdadeira, mas é um ledo engano. Então nós saíamos com medo, porque ora nós achávamos que o Espírito Santo estava, ora nós achávamos que ele não estava. Dependia muito da nossa santidade, dependia muito dos nossos acertos, dependia muito se nós vivêssemos corretamente 24 horas. E quando nós cometíamos algum erro, nós falávamos: poxa, o Espírito não estava em mim, porque se ele estivesse eu não teria errado. Então a gente não sabia se a gente era salvo, porque a gente não entendia a obra da substituição, como eu falei no outro vídeo. A gente não sabia que a gente estava em Cristo, parecia que a gente estava servindo a Deus, se esforçando para agradar a Deus sem o próprio Cristo. E a gente não tinha certeza se o Espírito de Deus estava ou não estava em nós, por causa dos ensinamentos que nos eram transmitidos, os ensinamentos da religião. E a religião afasta o Espírito de nós, tenta pelo menos afastar o Espírito de nós. Até que um dia eu li algumas frases que o contexto era mais ou menos esse aqui: você acha que Jesus desceu do céu, tomou a forma de homem, viveu nessa terra, pregou 3 anos e meio, morreu naquela cruz, verteu todo o seu sangue para ele sair de você por qualquer coisa? Você acha que todo esse investimento de Deus para te salvar, para te manter salvo, vai terminar e acabar, vai deixar você por algum motivo pequeno ou por qualquer outro motivo? E aquilo abriu a minha mente, aquilo abriu o meu coração, e eu quebrei ali a possibilidade do diabo falar na minha cabeça de novo se eu tinha ou não tinha o Espírito Santo. E eu quebrei a possibilidade da religião me ensinar de novo, me ensinar dizendo que eu poderia perder o Espírito Santo, de que eu não poderia estar com o Espírito Santo algum dia, algum tempo da minha vida. E isso foi maravilhoso para mim.
Isso foi tremendo, porque eu me libertei completamente desse entendimento errado. E eu confessei que o Espírito de Deus estava em mim. E que o Espírito de Deus havia deixado o céu para morar em mim. Que eu era a casa do Espírito. E essa é a minha confissão. Eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito está em mim. E a fé é que não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Veja, é pelo Espírito Santo, glória a Deus. Não é por força, não é por violência. Quando as pessoas não sabem a obra do Espírito Santo, elas vão ficar tentando por força, elas vão tentar ficando por esforços naturais. Contudo, elas nunca vão conseguir chegar a lugar algum, porque não é por esse caminho da força religiosa, não é por força, não é por violência humana destituída da fé. Não é aquela violência que eu disse do Smith Wigglesworth, que não era a violência dele, mas era a violência da fé. É uma violência humana. Não, é pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo Espírito Santo que está em nós. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Você se libertar faz toda a diferença para saber que o Espírito está em você. O maior está em você, como diz João. 1 João 4,4, o maior está em nós. Nós já temos vencido o mundo, nós já temos vencido os falsos profetas, porque o maior habita, mora, vive, reside em mim e em você. Então, gente, vamos colar todas as coisas aqui, vamos montar o quebra-cabeça. Você está em Cristo, você entende a obra de Cristo e você entende o Espírito Santo na tua vida, você tem liberdade. Você vai poder chegar a Deus a qualquer momento, a qualquer instante, e ser abençoado, e ser honrado, e ser ouvido, e ser respondido sem problema algum. Agora, o quarto princípio para a nossa liberdade para com Deus, para a nossa liberdade de filhos para com Deus, além de estarmos em Cristo, além de entendermos a obra de Cristo, e além de entendermos essa obra do Espírito Santo, o Espírito Santo em nós, que está aqui como professor, está aqui nos guiando, nós não estamos sozinhos, o Espírito vive em nós, Cristo está em nós, e o Espírito está em nós revelando Cristo. O quarto princípio é a confiança. Veja o que Hebreus capítulo 4, verso 16 diz: cheguemo-nos, pois, com confiança, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Olha, o trono de Deus não é chamado trono da lei, trono da justiça, é chamado de trono da graça, o trono do favor que nós não merecemos, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Gente, agora, muitas pessoas são ensinadas a chegar diante de Deus com medo. O medo é Deus, é o Criador. Você não pode falar com o Criador de qualquer jeito. É Deus, é o Eterno. Cuidado, você pode morrer. Você pode ser sucumbido, pode cair fogo do céu e te consumir. Não diga papai para Deus, não diga pai para Deus, Ele é Deus. Como se isso fosse algo temeroso, parece ser bonito, não é? Mas é a religião falando com a gente em nome de Deus, mas não tem Deus nisso. Porque olha o que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. É para você chegar com confiança, sem medo, sem dúvida, sem receio, sem medo, sem dúvida, sem receio, sem nada, sem qualquer tipo de pensamento de que você não vai ser aceito, de que você não vai ser respondido, de que você vai tentar, você não sabe se vai conseguir, você vai fazer uma tentativa. Chegue com confiança. É o que a palavra diz para nós chegarmos com confiança.
Agora, se você chegar com medo, se você chegar receoso, se você chegar cheio de dúvida, isso não é confiança e não é assim que Deus quer que cheguemos. As pessoas acham que se nós chegarmos a Deus de uma maneira tão temerosa, com várias palavras de efeito em nossa boca, ó soberano, altíssimo, poderoso, potente, eu sei o quão falho eu sou, o quão miserável, tenha benevolência, usando termos que não saem do coração. Nós temos que nos achegar com confiança para alcançarmos o favor, para alcançarmos a misericórdia, para alcançarmos a graça. Veja, fala de alcançar a misericórdia, que é a misericórdia, o livramento de Deus e a graça. A misericórdia é nos tirar de situações complicadas, de nos tirar de situações difíceis, mas a graça são favores que nós não merecemos. Veja, você não pode chegar então religiosamente, você tem que chegar com confiança. Você não pode chegar porque te ensinaram que ele é fogo consumidor e você é consumido. Você é filho. Você já viu algum pai consumir algum filho? Você é filho. Mas no Velho Testamento eram criaturas e o Criador, eram senhores e servos. Agora nós estamos na nova aliança, você é filho. Isso não te dá o direito de ser mundano, porque se você for mundano, você não consegue. Se você for mundano, você não consegue ter essa liberdade, porque você fica preso nas culpas, você fica preso nas condenações, você não consegue ter essa ousadia. Então veja que quando essa confiança fala de liberdade, porque você só tem liberdade naquilo que você tem a confiança. Veja bem, na sua casa, você abre a geladeira na hora que você quer, você coloca o pé no sofá na hora que você quer, mas se você for na casa de alguma pessoa, você é mais comedido, você é mais controlado, você não vai colocar os pés no sofá de ninguém, você também não vai abrir a geladeira de ninguém sem pedir, você pede, ou você pede para a pessoa abrir para você beber uma água, mas você mesmo não vai ficar abrindo a geladeira de ninguém, não é verdade? Mas é a casa do estranho. Na sua casa você abre na hora que você quer, mas na casa do estranho você pede. Na tua casa você tem liberdade, na casa do estranho você tem a liberdade restrita, a liberdade que ele te dá. Agora veja, você é estranho ou você é conhecido? Você é um estranho de Deus, você é um estranho para Deus. Deus olha para você como um estranho, e você chega como estranho na casa de Deus e você diz: eu não vou fazer nada aqui porque não é a minha casa. Ou você é filho, a casa é sua. Ou a casa é sua e você vai abrir a geladeira na hora que você quiser, e você tem liberdade porque você está na sua casa. Você tem que chegar na igreja, você tem que ver a tua casa. Você não pode chegar como estranho, é a tua casa, porque você não é mais servo, você não é estranho, você é filho. Então essa confiança de filho, de poder abrir a geladeira, você que é pai, você não diz assim ao seu filho: você só abre a geladeira na hora que você lhe pedir. Não, você abre, o teu filho abre e você nunca liga para isso, porque a geladeira que é sua é do seu filho. Então você pode chegar e tomar a bênção de Deus, abrir a geladeira, pegar o que é teu porque você é filho, é confiança. Então essa é a liberdade que a religião nunca vai entender e que o mundo nunca vai deixar a gente viver. Então veja que se você tem a obra de Cristo, você está em Cristo, você entendeu a obra de Cristo, você entendeu a obra do Espírito Santo, você tem confiança, a tua liberdade para com Deus é plena, é absoluta, é completa. É isso que nós precisamos.
ter essa liberdade nos cultos, nas vigílias, dentro do nosso quarto, andando na rua, fazendo uma caminhada, orando. Não tem lugar. Nós somos a casa viva de Deus em todo lugar que nós estivermos. Você possa estar aprendendo para a glória de Deus.